Graças a Deus. Meus irmãos, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Eu quero primeiramente louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, a confiança que o pastor desta igreja, pastor Silas, quero louvar a Deus pela vida dele. É um pastor que eu já aprendi a amar, a gostar. Ele sempre simpático. Eu vinha dizendo ao pastor que me trouxe, como é o nome do pastor? Pastor Carlos. Eu vinha dizendo para ele, ele é duro, anda ligeiro também. Quero louvar a Deus pela vida dele, que Deus continue abençoando o ministério dele nesta cidade, nesta igreja que está dirigindo, pastoreando e fazendo um bom trabalho, administrando bem a casa de Deus. Isso é muito bom. Cada vez que eu venho aqui, eu me impressiono com o trabalho que ele desempenha, que o seu pai fez, porque manter a igreja com estrutura organizada e tudo limpo e tudo em dias não é fácil, irmão. E eu estive ali no grande templo e eu sozinho dei uma volta e olhei tudo e estava tudo limpinho, bem limpinho. Achei vantagem. Tem igreja que a gente anda aí, mas só presta o templo. Quando a gente vai no banheiro, é coisa feia. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,17 que aquele que administra bem, tem duas maneiras de administrar bem, está lá no texto. Uma é pregando a palavra, ensinando a palavra, disse Paulo, merece duplicada honra. E aqueles que também zelam das coisas de Deus. Como é bom a gente zelar. A rainha de Sabá, quando ela foi visitar Salomão, ela ficou impressionada não só pela sabedoria dele, mas pela organização. Por isso que ela disse, não me contaram nem a metade. Então é bom. Tito 1,5, Paulo diz assim, eu te deixei em Creta para colocar as coisas em ordem. Então é muito bom quando a igreja tem um pastor que zela pela igreja, que é livre de banco, que é livre de penhora, que é livre... Tem igrejas que têm patrimônio, mas boa parte está penhorada em banco, a igreja devendo. Por isso que a Bíblia faz essa ressalva. O que administra a palavra e também o que zela as coisas de Deus. Então isso é muito importante. E eu louvo a Deus pelo trabalho do Senhor aqui em Cuiabá, na liderança do pastor Silas. A sua esposa, a irmã Cidinha, né? Deus abençoe, está ali sempre alegre também. Eu vejo ele e ela nas reuniões com toda alegria. Ao meu amigo pastor Valmir, né? Pastor Valmir é um amigo, sempre eu ligo para ele, converso e louvo a Deus pela vida dele, um jovem talentoso. Essa semana mesmo eu estava comentando a lição de jovens e uma lição muito apropriada, muito boa, com temas relevantes, como nós tratamos ontem, falando sobre Jael, falando sobre Débora, e nós louvamos a Deus. Aliás, e quero também destacar, da última vez que eu estive aqui, eu vejo aqui na igreja, a Assembleia de Deus aqui no Cuiabá. Eu digo por onde eu passo. É uma igreja que preserva a doutrina e que valoriza também os talentos que Deus levanta. Aqui tem muitos doutores, mas doutores crentes, né? Doutores que temem a palavra de Deus, né? Porque tem um saliente, irmão. Tem um saliente que é do diabo. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, não tem nada, são instrumentos de Satanás, que atrapalham a obra do Senhor Jesus. Mas como dizia o pastor Antônio Gilberto, quanto mais o pé de laranja, a galha tem laranja, mais ela baixa, não é assim? Quando você vai numa chácara que vê um galho de laranja bem forte, ele faz abaixar. Então pronto, não tinha homem mais culto do que Paulo, mas quando Deus, Humberto Holden diz que quando Jesus pegou Paulo, virou ele de cabeça para baixo, sacudiu toda a cultura judaica e botou ele de cima, fez ele ficar cego. Aí depois ele disse, o que eu faço? Ele diz, vai, que o Ananias vai te dizer. Aí é que ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. É assim. Teólogo, para ver a glória de Deus, primeiro tem que ficar cego.
porque se não ficar cego, não vê a glória de Deus, só vê a letra. E depois que Deus cegou Paulo, aí ele pôde ver o sobrenatural e o espiritual pela palavra de Deus, né? Então, mas parabéns à igreja de Cuiabá, pastor Silas, que está dando apoio a toda essa juventude talentosa e que também serve a Deus com alegria. A todos os demais obreiros, na pessoa do pastor Silas, eu quero cumprimentá-los. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus, Colossenses 3, verso 14. Nós vamos ler só esse texto bíblico, é este simpósio, e eu vou trabalhar em cima do texto mesmo. Diz assim, 3,14. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Está aí o texto bíblico. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quem pode dizer amém? Muito bem. Queridos, eu vou falar esta noite sobre o amor perfeito. Eu vou dizer no 3, vocês falam bem forte. O amor perfeito. Vamos lá. 1, 2, 3. Amor perfeito. Mais uma vez, bem forte. Amor perfeito. Muito bem, o amor perfeito. Primeiramente, a palavra amor, ela é uma palavra muito lida, a mais falada, a mais expressada, mas a menos compreendida. A menos compreendida. Principalmente aqui na nossa parte, essa palavra amor, ela é carregada simplesmente de um sentimento, de uma emoção e não de uma decisão. Porque a palavra coração, ela ficou muito atrelada à palavra sentimento, emoção e desejos. Só que a palavra leve do hebraico, coração, ela fala do nosso todo, ela fala de todo o nosso ser, pensante, emocional. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 22 e Marcos 12, 31, 32, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ali, se vocês observarem, o amar está relacionado a uma decisão consciente. Então, a Bíblia ela mostra para nós que o amor, na verdade, é uma decisão. E quando eu não vou falar isso, que todo mundo já conhece, as 4 conotações da palavra amor, mas se vocês observarem, ainda que no clássico, a palavra agape, ela não tenha tido um desenvolvimento ou uma acepção por causa da sua espiritualidade, mas quando você pega, por exemplo, essa palavra amor, ela é uma construção. Os gregos entendiam melhor do que nós, porque para eles o amor era uma construção. E essa construção, ela se firmava em 3, no eros, no phileos e no storge. Cada um desses amores era uma palavra diversificada para mostrar que era uma construção. Então, como esse amor era uma construção, eles não tinham esse amor banhado pelo amor maior. Então, tinha o amor eros, o amor da sensualidade, o amor do toque, o amor da paixão. Tinha o amor de mimos, o amor filial, amizade, o amor storge, pequenos mimos, pequenos gestos. Então, os gregos diferenciaram isso muito bem. Só que na Bíblia ainda ficou melhor para nós definirmos o amor. Porque se o amor é uma construção, se constrói com amizade, se constrói com pequenos mimos, se constrói com o erotismo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O amor carrega essas 3 conotações. 3 conotações. Se você pegar todo o Novo Testamento, a igreja não teve problema com casamento, de maneira nenhuma. Nós só vamos ter uma igreja que era muito problemática em tudo, a igreja de Corinto, que Paulo teve que procurar um capítulo todinho para falar à igreja de Corinto, capítulo 7, sobre um problema familiar na área sexual. Só que quando vocês leem o capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo não é romântico. Olha isso. Paulo não é romântico. Nesse capítulo 7, Paulo não é carinhoso.
E nesse capítulo 7, Paulo não trata de carinho. Quando você chegar em casa, pegue o texto bíblico e leia. Ele já começa bruto. Ele já começa bruto. Paulo já começa bruto. Ele diz: a mulher casada. Está aqui no texto. A mulher casada, não se prive. Pronto, né? Ele não trata de amor aqui. Benzinho, paixão, amor. Vem para cá, meu filho. Não. Outra, ele vai logo direto. O corpo do marido pertence a quem? A mulher. E o corpo da mulher pertence a quem? Ao marido. E aí Paulo pega os dois na cama e diz: o homem é chefe na casa, é pastor na igreja, mas na cama os dois são iguais em direitos. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem no marido. O marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher. Isso aqui foi tão pesado para a época, porque Paulo quebrou muitos paradigmas daquele momento. E o apóstolo São Paulo, ele também analisava a questão espiritual, que ele disse assim: e quando a irmã inventar de orar, se for fazer uma campanha de jejum e oração, que seja por poucos dias, ou pouco tempo, para que o diabo não vos tente. Veja que a Bíblia, ela é bem clara, porque mesmo você, sendo de oração, sendo um homem de Deus, sendo servo do Senhor, mas você é matéria. O homem e a mulher são feitos de matéria. E para os irmãos observarem, o apóstolo São Paulo traz esse posicionamento. Mas se vocês analisarem, Merrill escreve numa obra dele e diz o seguinte: no Novo Testamento quase não tinha problema familiar, com exceção de algumas pontualidades. Porque a questão da sexualidade e da vida conjugal, ela era tratada em casa. Se vocês pegarem Tito 2,4, lá está escrito, o próprio apóstolo São Paulo falando: as mulheres casadas ensinem as mais novas. Como é que ele diz mais? Duas coisinhas que uma mulher tinha que ensinar para a filha. Duas. Veja que eu estou posicionando Paulo na questão do casamento, na cama, no capítulo 7, e agora ele está mostrando o que uma mãe deveria ensinar para uma filha que ia se casar. A minha primeira pergunta é: se nós quisermos casamentos felizes, quem estão ensinando os nossos filhos? A mídia? A televisão? Freud? Quem está ensinando? Agora, a Bíblia tem um ensino. A mulher casada, a velha, experiente, ensine a mais nova. Leia aí, para você não dizer que é coisa da minha cabeça. Um irmão que está com a Bíblia aí, leia. Porque às vezes a pessoa diz: não, o pastor Zé está inventando. Vamos embora. Quem já está aí com o texto aberto? Pode ler. Vamos lá, como é que diz? Rapidinho, um irmão, uma irmã. Pode ler. Como é que diz? Eu sei de cor, mas eu quero que você leia, para entender que não é coisa minha. Como é que diz, irmão? As mulheres idosas. Olha, as mulheres como? Idosas. Idosas. Semelhantemente que sejam sérias. Semelhantemente que sejam o quê? Sérias. No seu viver. Isso. Como convém às santas. Ah, é santa de Deus. Não caluniadoras. É. Não dadas a muito vinho. Isso. Mestras no bem. Mestras no bem. Para que ensinem as mulheres novas. Para que ensine as mulheres novas. Duas coisinhas. A serem prudentes. A serem prudentes. A amarem seus maridos. A amar seus maridos. A amarem seus filhos. E amarem seus filhos. Mas como é que uma mulher idosa ensina a mais nova a amar o marido?
A minha menina foi se casar e eu disse para ela, me diga uma coisa, você está preparada para se casar? Estou, porque eu disse para minha esposa, vá lá, você é a esposa, diga para ela, tu é crente, tu é psicóloga. Eu tenho vergonha. Eu disse, não. Aí eu fui, olha, tu tem que ser fêmea, tu tem que ser uma menina direita, tem que amar teu marido, como está lá em Provérbios 5, 18, 19, embriaga ele. Papai, o que é isso? Eu estou te dizendo, para depois não entrar o divórcio. Quem foi que ensinou Ruth a deitar nos pés de Boaz? Vamos lá, as irmãs, quem foi? Só quem tem boca. Noemi. A Ruth não percebeu nada, mas quem foi que percebeu? A velha. Experiente. Velhona experiente. Ela chegou lá com um saco cheio de trigo, não foi? Aí, minha sogra, onde eu trabalhei. Aí ela, pronto, tu foi aonde? No campo de Boaz, ó. No outro dia ela chega com um saco mais cheio. O que a velha percebeu? Hein? Isso aqui não é só trabalho, não. Quando ela viu que o negócio estava andando, ela disse, minha filha, vem cá. Olha, irmão, velha inteligente, sábia. Provérbio 14, primeiro, a mulher sábia edifica a sua casa. Ela entendeu, pronto, eita, meu Deus, vai encaixar. Vai dar tudo certo. Aí ela chamou ela e disse, minha filha, te arruma, te perfuma, te ajeita, faz o charme. Já pensou? Porque ela era nova, bonita. Ela chega, ei, senhor Boaz, eu estou aqui porque a Ruth, a Noemi mandou eu aqui. Ia ter alguma coisa? Não. Quando ele chegou, ela disse, tu vai, não deixa ninguém ver. Inteligente, serva de Deus, mulher de Deus. Entra devagarinho, não entra arrastando o pé. Que tira a beleza. A irmã não pode andar arrastando o pé. A irmã tem que andar fazendo charme. Para o marido olhar para ela. Minha filha, que beleza é essa, minha filha? Meu filho. Arrastando o pé que nem está matando alguma coisa. Não faça isso, não. Tem que andar com charme. Com beleza. Vai, te deita. Entra de mansinho. Capítulo 7 de Cantares. Capítulo 7. Todos os escritores, aqui tem teólogos, todos os escritores falam que Cantares tem 4 conotações: tipológica, analógica, simbólica e literal. Mas Delitzsch diz o seguinte: o livro de Cantares é um livro escrito para os judeus celebrarem o casamento, celebrar o amor, celebrar a beleza que Deus entregou para o homem, a mulher. E veja que quando Adão admira Eva, é antes do pecado. É antes do pecado. Então, o que eu quero mostrar aqui para os irmãos é essa beleza. E quando você lê Cantares 7, o homem olha para ela e diz assim, ô minha filha, quão maravilhosos são os teus passos. Está lá 7 primeiro. São os teus passos dados de sandálias. Olha, essa mulher lá de Cantares, ela andava de sandália, ela não andava arrastando o pé, ela andava com charme. Ela fazia o charme dela, porque a irmã é crente, é uma serva de Deus, é uma mulher de oração, mas você tem que esquecer que o seu marido, ele olha para você, aí quer ver um charmezinho, jogar de cabelo, entendeu? Se posicionar, tá fazendo uma coisa, tem que saber se posicionar, não fique no fogão se ele estiver em casa, toda labrocheira, não. Ah, meu bem, tu já tá aí, filho, chegou que horas? É assim, desse jeito. Aí fica uma morta véia, aí pronto. Irmão, é porque isso aqui, irmão, nós da Assembleia de Deus, se nós tivéssemos, quando entrou a Revolução Sexual, em 60,
Se nós tivéssemos... a Igreja Católica teve muito erro. Mary de Priori, uma historiadora, ela mostra que a Igreja, se tiver algum católico aqui, me desculpe, mas mostra que a Igreja Católica transformou Martas em Marias. Atrapalhou o prazer, a vida a dois, conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. E por isso que eu estou dizendo, mas a Bíblia, se vocês analisarem, a Bíblia ela tem tudo isso para nós, sobre o amor, a pureza do amor. Então a irmã que é crente, a irmã que é mulher de Deus, olha aí o que Paulo diz, a serem boas donas de casa. Minha filha, hoje tem menina que os pais às vezes são ricos, ela não sabe nem fritar um ovo. Nem fritar um ovo. Não, mesmo que os pais tenham condição, mas ela tem que aprender a trabalhar, tem que aprender a fazer as coisas. O marido tem que olhar e dizer, minha filha, eu amo você cozinhar, eu amo você na cozinha, eu amo quando você está no trabalho, mas amo você quando faz as coisas do lar. Isso é muito bonito. Então ensine a filha, ensine a filha. Outra coisa, como é que um pai mais uma mãe poderia ensinar amor para o filho? Sabe como é que um pai mais a mãe poderia ensinar amor para um filho? Quando os pais ou os filhos veem dentro de casa um pai romântico, um pai carinhoso, um pai que abraça a esposa. É assim, irmão. Pronto. É um pai que abraça a esposa. Às vezes a esposa dentro de casa vai beijar ele, aí ele na frente dos filhos, olha, papai está olhando. Hein? A pessoa tem que ver, irmãos, as coisas de Deus, elas são belas. Dentro de casa, está em Gênesis, tudo que eu digo é da Bíblia. Gênesis 26, 8. O Abimeleque mandou chamar Isaac e disse, que negócio é esse? Que tu me disse que ela era tua irmã. Vamos ler, irmão, para não dizer que é coisa da minha cabeça. É porque às vezes pensa, pastor, aí está na Bíblia, a gente aqui passa por cima. Coloca aí. Vamos lá. Gênesis 26, 8. Olha, aqui eu estou falando de um patriarca, homem de Deus. Mas olha o que esse homem de Deus estava fazendo. Como é que... Como ele esteve ali muito tempo. Começa de novo. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Oi? O que o Isaac estava fazendo, mais ela? Hein? Bora, irmãos. Ele estava fazendo o quê? Agora vá para o hebraico. Sarraque. Provocar riso, cócegas e as profundidades. Levar loucura. Irmãos, olha, estar casado não quer dizer estar unido. Entenderam o que eu disse? Tem irmão que é casado, mas para manter o ministério, manter a família, manter a tradição, é só casado. Mas não tem intimidade. A mulher tem que gostar do marido dela, e o marido gostar dela, que tudo no lar vira brincadeira entre eles dois. Vocês entenderam minhas coisas? Tem mulher que vive dentro de casa com medo do marido. Quando ele vai chegando, ela diz, se ajeite, lá vem o pai de vocês. E o general vem chegando. O Saddam Hussein vem chegando. Irmão. Com medo. Pode observar que tem casa que o pai chega, que o lar é triste. Sabe por quê? O menino vai para o quarto, é uma rigidez em horário, é uma rigidez. Não tem. Como é que o Salmo 128 diz que os filhos estão dentro de casa? Ao redor do quê? Então, ao redor da mesa é sinal de comunhão e de felicidade. E ainda diz mais, e a mulher? É o quê?
Videira. Irmão, Deus poderia ter botado outra coisa para a mulher no Salmo 128. Mas ele botou ela como o quê? Videira. Só as mulheres aí, levante a mão, deixa eu ver. Só as mulheres. Tem muita mulher na igreja, graças a Deus. Graças a Deus. Mas preste bem atenção. Da videira vem o quê? O que vem da videira? E a uva faz o quê? Vamos. Vinho. O que foi que Noé fez, Gênesis 9, quando ele saiu da arca? Qual foi a primeira coisa que Noé plantou na terra? E quando ele fez o vinho, o que aconteceu com ele? E por que dentro de casa Deus comparou a mulher com a videira? Podia Deus ter botado outra coisa, um pé de maracujá, uma jaca. Ei, irmão, ei, a mulher como uma jaca. Rapaz, eu gosto da Bíblia, irmão. Eu gosto aqui eu não estou com teoria de Freud, eu não estou com teoria de Lacan, eu não estou com teoria... Não, eu estou só com a Bíblia. A mulher será como uma videira. A videira, ela dava o quê? Uva. A uva dá o quê? Vinho. O vinho faz o quê? Alegra. O vinho faz o quê mais? Embriaga. E o vinho faz o quê mais? Esquenta. Mas eu sou o presidente desta igreja. Eu sou o homem de Deus. É? Pois eu vou mostrar o que um presidente na Bíblia faz. Irmão, eu vou dizer para vocês. Eu vou pegar aqui um sacerdote. Irmãos, eu não gosto da Bíblia, rapaz, é porque a Bíblia, irmã, ela tem tudinho para nós. A gente é porque passa. Meu pai, ele era radical, e aí quando eu falava isso para ele, ele dizia, rapaz, aí onde é que tu encontra? Eu disse, na Bíblia. Aí ele disse, é mesmo, está na Bíblia. Eu mostrava para ele. Vamos ver aí, 24, verso 25 de Ezequiel. Olha, aqui eu estou falando, digam comigo, Ezequiel. Quem foi o homem que teve mais visões na Bíblia no Antigo Testamento? Ezequiel. Homem de visão, homem de Deus. Aí Deus diz o seguinte, como é que diz aí o 24, 25? Leia aí, irmão. Está na Bíblia. Isso aqui é para a esposa do pastor, é para a irmã casada, é para a advogada, é para a médica, é para a irmã que é crente. Bora, como é que diz? E quanto a ti, filho do homem, isso. Não sucederá que, no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza... Peraí, ele está falando de quem aí, irmão? Ele está falando de quem? Deus está falando para Ezequiel. Deus falando para Ezequiel. E ele vai usar a mulher dele como ação. E ele diz, no dia que eu tirar o quê? A sua fortaleza. Quem é a fortaleza? Hein? Vambora. Vambora. Quem é a fortaleza? Tem uma mão aqui que na hora que é para arrancar um dente, se a mulher não for, não pode ver uma agulha. Ô, filha, me segura. Filha, me segura. Irmãos, eu me lembro que o meu pai, pastor Estevão, pastor Sebastião conhecia. Pastor Estevão, meu pai tinha 2 lojas, tinha um comércio de confecção. E ele foi apresentado ao ministério. Ele estava no comércio e recebeu a transferência dele. Um pastor passou lá e entregou uma carta. Pastor Estevão disse que é para o senhor ir para o sertão. Um sertão que a igreja lá, de Mamana Caducano, tinha 12 crentes, 12 a 15 crentes. Não tinha dízimo, bem fraquinho. Aí meu pai disse, mas rapaz, o pastor Estevão mandou isso aqui agora. E ele disse, pois é, e lá está sem pastor e é para o senhor ir. Sertãozão.
Aí meu pai disse, mas não pode isso assim. Aí minha mãe estava sentada assim e ela disse, tu não diz que tem chamada? Você não diz que é escolhido? Então, rapaz, vai para o teu serviço. Às vezes a gente não dá valor, mas a mulher, meu irmão, ela é uma fortaleza. Mas não estou falando de mulherzinha ré boboca, não, porque tem irmãzinha ré que é morta. Estou falando de mulher que tem postura. Se você observar, a Bíblia diz lá em Provérbios 31, o coração do marido confia. E quando você lê o 25, vê o que é o vestido dela. É força. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, do hebraico é raio. Virtuosa é que tem a força de um exército. Tem mulher dura, irmão. Tem mulher dura, tem mulher pronto. Tem mulher que o marido está deitado, ele diz, rapaz, te levanta, rapaz. Olha, tu não vai para o culto hoje, não. Não, eu vou ficar aqui assistindo o jornal. Que jornal, rapaz? Olha a mão de Deus. Aí ela pega a bíbliazinha dela e vai, né? Assim, e ele fica lembrando. Vixe, ela disse a mão de Deus. Não demora, ele chega na igreja. É assim. Chega, tu veio. Eu vim, porque eu senti. Mulher virtuosa. Cadê as mulheres virtuosas aí? Digam glória a Deus. É assim. Mas a mulher virtuosa, ela é virtuosa em tudo. É na oração, é no jejum. Aí pronto. Mas se o velho está morto, ela é virtuosa também. Ela ajuda ele. Meu velho, tu está meio morto, mas eu vou te levantar. Está lá em Cantares 8. Vamos dar uma volta na selva. Hoje eu não vou dar estudo para casal, é só para família. Eu só estou... Ei, irmão, continue aí. A tua fortaleza, o que mais? O gozo do seu ornamento. O gozo do seu ornamento. Olha, quem é que está dizendo isso aqui? Quem é que está falando? Vamos lá, bem forte. Quem é que está falando? Quem é que está dizendo? Deus está dizendo, eu vou tirar. Ele não disse assim, eu vou tirar a tua mulher. Ele começou dizendo o que essa mulher era. Vocês sabiam que a palavra tselem, quando você pega essa palavra, se vocês observarem, Gênesis 1 fala da imagem e da semelhança. Mas quando a Bíblia diz que a mulher foi feita, tirada da costela, se vocês observarem lá, é pilar. A palavra que para o hebraico é pilar. A mulher é um pilar. Olha, irmão, como é bem feita a Bíblia. A mulher é um pilar. Tem gente que diz assim, por trás de um grande homem, tem uma grande... Está errado, porque a Bíblia não diz assim. Tirou do lado para ficar do lado. Também a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz, e pôs diante dele. Está no texto. Ela foi de frente. E eu me pergunto, por que Deus não botou ela atrás? Por que ele botou logo de frente? Oh, Deus bom. Eu acho boa a Bíblia, irmão. E ainda fala o seguinte, de frente, ele entregou ela com o vestido mais bonito da história. Foi assim? Entregou ela de frente. Aí, Santa de Jeová, canela de fogo, varoa. Botou ela de frente, bem vestida. Foi assim que Deus fez? Hein? Aí não. E como foi? Bora! Hein? E como foi? Está na Bíblia, irmão. Ele colocou ela nua para que ele entendesse o que ela era. Tem irmã que se esquece quem ela é. Ela vira pedagoga, vira advogada, vira juíza, vira esposa de pastor, mas esquece que é fêmea. E Gênesis 1, 27, Deus disse assim, criou Deus, pois o homem e a mulher. Macho! Vamos? Diga, minhas irmãs. Fêmea. É para tu entender que tu precisa do teu marido e o marido precisa de tu. Não tem irmã que agora
Eu disse para a irmã, o marido pastor lá em casa está devagar, senhor. Eu disse, mas irmão, essa mulher nova desse jeito, o senhor é nova, mas eu estou até com vergonha de lhe dizer, pastor. E eu olhando para ela, novinha. Eu disse, tu está doente, irmã? Ela disse, tô não. Eu disse, que teu marido disse, tu está mole. Pastor Zé, você sabe, a gente tem dia que eu chego trabalhando, chego cansada. Eu disse, não, senhora, não invente isso não. Casamento na Bíblia é acordo. E Paulo diz, a mulher pague o marido. E o marido pague a esposa. Está doente, se consulte, vá no médico. Vá amanhã no médico. Eu disse para ela, vá no médico, diga que você está assim, 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 assim. E ela foi. Eu só não mediquei ela porque eu não sou médico. Mas eu conheço as vitaminas tudinho. Toda vitamina eu conheço. Agora mesmo eu estava dando um estudo numa cidade, aí um pastor de 80 anos me ouviu eu dar o estudo. Quando terminou, ele disse, ele assim com vergonha, ele me chamou assim do lado. Ele disse, eu gostei do estudo. Eu disse, foi mesmo? Foi. Agora aquele negócio que o senhor falou, daquela vitamina. Eu disse para ele, eu tenho 2 ali no carro, eu vou lhe dar agora. Empurrei 2 nele. Ele disse, pastor, não ataca coração. Eu disse, não, ataca não. Mas olha, o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Deus é tão bom. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastor Valmir sabe disso. Vocês sabem o que acontece? Deus deu tudo bom para nós e o diabo estraga e a gente não sabe como tratar. Vocês entenderam como é as coisas? Deus dá tudo bom para nós. E a igreja, hoje eu louvo a Deus, porque a igreja, há um autor que diz o seguinte, o melhor lugar para tratar disso é no púlpito da igreja, porque daqui vai sair o que é correto. Daqui vai sair a palavra de Deus para o casal. Então, se vocês observarem, a Bíblia toda está recheada desses momentos maravilhosos. E olha o que ele está dizendo, vou tirar a tua fortaleza, teu gozo, e o que mais, pastor? O desejo dos seus olhos. Pronto, irmãs. Como é que Deus chamou a mulher de Ezequiel? Como foi que Deus chamou a mulher de Ezequiel? A alegria dos seus olhos. Sabe o que é melhor? O desejo dos teus olhos. Vou fazer uma pergunta aqui. Olhe para mim aqui. Dos homens casados, quando foi que você sentou com a sua esposa e apreciou os olhos dela? Apreciou o sorriso dela? Apreciou ela comer? Vamos. Quem de vocês já parou e disse, minha filha, como é lindo você comendo? Vocês nunca falaram, não? Mas é claro, tem mulher que não tem charme quando está comendo. Tem irmã que ela não sabe, tem que saber direitinho, na frente do seu marido. Irmão, seu marido, ele lhe fotografa 24 horas, ele olha para você. Você é o desejo dos seus olhos. Por isso que eu estou dizendo, caprichar na voz, caprichar no vestido, caprichar no andar, caprichar no charme. Entendeu? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Como foi que o rei Assuero olhou para Esté? Lê do 4 em diante. Como foi que ele olhou para ele? Porque ela não podia se aproximar. Irmão, acho tão lindo isso aqui, que ela disse assim, vão orar e jejuar por mim. É claro que o texto só fala de jejum, mas no hebraico não há separação entre oração e jejum. Mas o texto diz que ela pediu a Mardoqueu, vão orar. Eu vou orar com as minhas meninas aqui. E ela teve uma ideia para chamar a atenção do rei. E qual foi a ideia dela? Que foi, irmão, que ela fez?
Hein? O que foi que ela fez? Ela foi lá visitar ele, ela não podia nem se aproximar, porque como havia um orgulho nos reis persas, e ela disse, há 30 dias que eu não sou chamada. E o que foi que ela fez? Acho tão bom, irmão. A Bíblia diz que ela se ajeitou, botou um vestido de primeira. Agora eu fico analisando Esté. Ela não podia, ela disse, tá todo mundo orando, tá? Pois agora eu vou usar o meu. O que, irmãs? Vamos, irmãs. O charme. Vocês acham que ela ficou encostada no muro? Estou esperando o rei aparecer. Não. Entendeu? Aqui, ó. Entendeu? Andando. Aí pronto. Aí o rei olhou de longe. Meu Deus. Que é aquilo? É ela? Foi assim? Quando foi que o seu marido, você chegou do culto, e ele, quando foi entrando em casa, seja sincera, parou na porta e disse assim, meu amor, eu sou feliz com você. Eu estava te olhando no culto, tu cantando aquele hino. Mas tu é linda. Seja sincera, irmã. Quem das irmãs estão aqui que o marido faz isso? Não minta para não ir para o inferno. Seja sincera. Seja sincera. Quem das irmãs que está aqui, que o maridão, quando chega do culto ou de uma festa, é mesmo, irmã? Rapaz, irmã. Olha aí. A Gary Chapman, ele diz o seguinte, ele diz que uma psicóloga disse assim, se você comer uma maçã todo dia, você vai evitar tantas doenças. Aí ela disse, Aí uma autora disse assim, e um elogio ou 2 elogios que um marido dá, põe de pé a mulher 2 meses. Quantos meses nós temos no ano? Vamos lá, quantos? Agora imagine se você fizesse pelo menos uma vez no mês. Se 2 elogios sustenta, agora imagine um maridão. Irmão, o negócio é porque a gente pega esse negócio de amor, agora eu vou começar aqui. A gente pega esse negócio do amor, aí diz assim, eu te amo. Às vezes a mulher vai sair, ela com medo de perder o marido, ciumenta, agarra ele assim, diz que me ama. Diz que me ama, jura? Aí ele força, eu te amo, não é assim não. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda paixão, ela dura 2 anos. Isso é análise de psicólogo. Extrapolando, se for uma paixão muito profunda, ela dura de 4 a 5 anos. Mas a paixão acaba. Por que a paixão acaba? Olhe para cá. Porque quando você está no namoro, há um teólogo que diz que todo casal, quando vai para um restaurante, você sabe quando é um casal de namorado, quando é um casal de casados ou quando é um casal de amante. Pronto. Se você está em um restaurante, você sabe quando é um casal normal, casado, homem e mulher, quando é um casal de namorado e quando é um casal de amantes. Pode ir para o restaurante, você sabe. Eu sento com a minha esposa e eu digo, aquele cara ali, aquela ali é amante dele. Como é que tu sabe? Eu vou te mostrar. Pronto, aí eu viro que aquele ali é namorado. Pronto. O casal, quando senta na mesa, a mesa para um jantar, pode observar. Tem um aqui que a mulher, quando vai para o restaurante, ela diz assim, eu não sei para que a gente vai para o restaurante. A irmã já sabe o que eu estou falando. Porque, rapaz, quando tu chega lá, tu é um avexame. Tu é um abuso. Na hora que come, a espalita os dentes e quer logo vir embora.
Hein? É assim? Agora, quando é um casal de namorado, eles estão preocupados com a comida? Como é que eles ficam? Não, mas não é nem só conversando. Ele fica segurando a mão dela. Se passam 3 horas no restaurante, é 3 horas ele segurando a mão. É assim ou não é? E amaciando. Aí ele olha nos olhos dela, ela olha, conversa. Sim ou não? Mas o casado, quando chega, tem isso? Hein? É. Come, tem deles que comem aí. Eita. Hoje eu botei foi para espocar. Faça isso também não, rapaz. Ela vai olhar, meu Deus, que homem velho. Rapaz, tem marido que não tem postura, não. Pronto. Espalitando os dentes. Faça isso não. Os palitos, irmão, quem é da etiqueta sabe aqueles palitos ali não é nem mais para espalitar dente. Já é antigo isso aí. Pessoal, o homem tem que ser, viu, irmãos? Os homens, cadê só os homens aí? Levante a mão e digam glória a Deus. Pronto. Seja elegante. Seja um homem de Deus, mas seja elegante. A esposa chegou aí no restaurante, mesmo que você não tenha esses costumes, porque homem aprende a ser romântico. Homem não nasce romântico. Homem é bruto, irmão. Não pense nesse negócio não. Quando você vê homem jeitãozinho demais, pronto. Homem é bruto. É assim. Agora ele luta para ser romântico, né? Pode observar quando a pessoa, ei, teu nariz está sujo. O homem, o que é isso? Não é assim? É. Agora, se ele, teu nariz está sujo. Como? Aí, pronto. Então, seja elegante. Pronto, chegou no restaurante. A primeira coisa que você faz, ela chegou, disse, espere, meu amor. Aí faz o quê? Puxa a cadeira. Há um psicólogo que ele diz que o prazer da mulher aumenta 10 vezes mais para o marido na cama, quando ele é mais romântico, do que quando ele é apenas potente na cama. Senta, meu amor. Aí empurra a cadeira, não deixa ela cair. Empurra a cadeira e ela senta bem direitinho. Pronto. Aí você olha para ela e diz, o que você quer, princesa? Passe o cardápio para ela, o menu. Escolha, meu amor, olhando nos olhos dela. Pronto. Olhando nos olhos dela. Irmão, isso aqui eu estou falando, isso aqui é que é o amor. Escute, amor, olhe para cá. Amor é olhar nos olhos. Amor é valorizar quem está do seu lado. Pronto, aí você tem que ter elegância. Pronto. Aí olhou, sentou. Pergunte logo para o garçom, para a pessoa, para que esse pano aqui? Ande de para lá. Pronto, para que esse pano, para que isso aqui? Aí pronto, sentou. Terminou de comer, vão conversar, vão dialogar, vão falar de alguma coisa, fale da infância, fale das brincadeiras. Pronto, não fique comendo como se só tivesse aquele último prato de arroz no restaurante. Tem irmão que é desesperado. Um dia desse eu vi um comendo, irmãos, lá no Maranhão. E ele comia e jogava o arroz na boca, e aí entrava arroz no nariz. Eu disse, meu Deus do céu. Aí a esposa diz, é assim, pastor, meu marido, olha aí o jeito. Elegante, rapaz, tem que ter elegância. Quem está entendendo, diga amém. Agora prestem bem atenção. Mas essa palavra amor, escute bem. O amor, vamos lá. O amor é perfeito ou não? A palavra amor, ela é perfeita ou não? Vamos. A palavra amor, ela é perfeita ou não? Sim. Agora preste bem atenção. Os dois seres que amam são perfeitos? Agora aqui está. Vamos lá. Observem bem. Essa temática que vocês escolheram do texto
aqui de Colossenses, o amor perfeito. Se vocês observarem, muitos casamentos se acabam porque são construídos em areia. Diga comigo, areia. Mateus 7, 26 e o 27. A Bíblia diz: quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática, compará-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa na areia. O que é essa areia, pastor Zéu? Vem para cá. O tema de vocês é o amor, o vínculo da perfeição. Olhe para cá. Quando você olha para essa palavra amor, ela é correta. Só que tem um problema, se vocês analisarem. Muitos casamentos na atualidade são firmados em interesses financeiros, são firmados na beleza exterior, são firmados na compatibilidade. Nós dois, bateu o gênio dela, bateu com o meu, bateu com o dela, aí nós vamos se casar. Escute que você vai entender uma coisa: todo casamento alicerçado na areia, na paixão, apenas na corporalidade, ele vai cair por terra. Ou vão viver de capricho. Porque o amor, como nós estamos falando aqui, ele é uma decisão. Enquanto que a paixão, ela não vê os defeitos, as crises, o amor vê tudo. E por que vocês colocaram a temática amor? Porque nós temos 3 amores: o eros, o fíleo e o estorge. Eles estão em nós. Os pequenos mimos, o amor do sentimento, da paixão. Só que há um amor maior que vai banhar todos os demais amores, que é o amor agape. Olha como isso aqui é interessante. Você tem amores, mas tem um amor maior, que é o amor de Deus, que vai entrar no teu relacionamento como uma sobrecapa e vai cobrir todas as outras virtudes. Oh, irmão. Olha, quando você pega 1 Coríntios 13, Paulo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o sino que tine, e como o metal que soa. Aí ele prossegue: ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e tivesse a fé para remover montanhas, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Mas ele não para por aí. Ele diz: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e todos os meus bens, se eu não tivesse amor. Então ele diz o seguinte, no verso 7, o amor tudo crê, o amor tudo sofre e o amor tudo suporta. Vamos analisar aqui, preste bem atenção. Na paixão você vê beleza, na paixão você vê aquilo que é agradável. Mas o amor, quando amanhece o dia, olha para cá, vamos falar do amor em casa. Às vezes a irmã está deitada de madrugada, o marido acorda para ir para o trabalho, ou acorda para orar, a princesa está deitada, mas ela está num ronco. Ela está num ronco que parece a turbina de um avião. E tem delas que, quando estão dormindo, tem mulher que só dorme com a boca aberta. A princesona está dormindo. E tem delas que, quando acorda, os olhos estão como? Precisa nem eu dizer. Agora olha para cá. Quando tem amor, suporta.
Pronto. Chega no banheiro, o marido, rapaz, eu já falei para ela não deixar a tampa do vaso assim. Para que ela mexe na pasta desse jeito? Tem marido que quando entra no banheiro, pensa que o cabelo da mulher está caindo todinho, que a pia está cheia de cabelo. Minha filha, para que tu deixa isso assim? Isso é casamento. Mas também tem dia que ela acorda e vê o homem deitado. Meu Deus. Tem deles que deita e fica com o olho assim meio aberto, como se estivesse morto. E ela olha. Assim. Irmão, é negócio sério. Isso aí ela olha, ele com a bocona aberta, né? Roncando, pronto. Um dia desse eu fui para uma viagem só de pastores. E era no ônibus. E eu aqui, o meu pai assim, e eu tinha um pastor brancão, e eu assim, e o pai, meu irmão. Aí quando foi assim, de noite, tarde da noite, aí eu disse, é o motor do ônibus que está. E eu pensei que era um motor mesmo. Aí parava. Só que quando ia mais, e a mulherzinha dele sentada, eu ficava olhando, assim, aí ela fazia, né? Eu disse, tá certo. Aí tinha hora, irmão, que ele fazia, isso era, estou fazendo aqui, não estou fazendo nem a metade. Aí eu disse, meu Deus, o que é isso? E aí, quando era de manhã, ela... Só pastor, meu bem, não é bonito? Eu disse, isso é o amor. Quem está perto aí da esposa, levante a mão. Olhe para ela e diga, eu te amo, filha. Você me suporta. Você sabe do meu universo. Mas o amor tudo crê. O amor tudo suporta. Quem glorifica a Deus? Ei, mas é bom. Aleluia. Está lá em Cantares 2. Aí pronto, irmão, é por isso que a Bíblia diz em Malaquias 2,14. Olha aí Malaquias 2,14. Irmãos, isso aqui é muito sério. Leia isso aqui, por favor. Leia isso aí, por favor. Malaquias 2,14. Vamos lá. Olha o que diz a Bíblia. Malaquias 2,14. É por isso que a Bíblia... Sim, como é que diz? Quem encontrou? Pode ler, por favor. Isso aqui é bom, irmão, a Bíblia. Vou dizer uma coisa para vocês. Como é que diz? E dizes, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher... O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Oh, rapaz, no altar, eu vou ficar contigo, na alegria, na dor, não é assim? Na tristeza. Perante Deus, jurou. Ela entregou a mocidade na mão dele. Quantos maridos, quando crescem na vida, não querem mais saber da esposa? Arruma logo outra. É cantor, é pregador, alguns pastores. E a bichinha velha começou mais ele. Irmão, tem homem na igreja que nenhuma menina queria. Tem ou não tem? Tu se lembra do que eu estou dizendo. Eu cheguei na casa eu fui pregar na cidade, aí quando cheguei lá, fiquei na porta, o culto estava terminando. Aí quando terminou, uma irmã virou e disse assim, olha para aquele neguinho lá na porta. Aí a irmã olhou, aí ela disse assim, aquele ali vai ser teu genro. Aí ela disse, o sangue de Jesus tem poder. Aí ela disse, não, vai ser a tua. E as duas ficaram brigando. Aí eu digo para minha sogra, mas minha sogra, você me desprezou. Ela disse, não, é mentira da irmã, mas foi verdade.
Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Aí a minha esposa me quis. Oh, irmão, é negócio sério. Um dia eu fui na casa de um auxiliar, aí quando eu fui entrando, aí tinha a foto dele. Assim, quando ele casou, eu disse, irmão, tira isso dali, irmão. Ele disse, não, pastor, é para mim me lembrar quando ninguém me queria. Aí depois a esposa começa a ajeitar, não sabe se vestir, não sabe falar, ela começa a ajeitar ele todinho. Aí, irmão, um dia desse eu estava lá em São Paulo. Aí é um presidente comigo, de uma convenção, e eu assim. Aí um irmão me parou, aí ele disse, pastor Aziel. Eu disse, pois não. Eu disse, eu sou da Itália. Eu disse, que é? Eu não conhecia ele. Aí ele pegou, ajeitou aqui minha gravata. Quem prepara o seu look? Eu disse, o quê? Seu look. Eu disse, o senhor está falando aqui da minha roupa? Ele disse, sim. Eu disse, a minha esposa, ela é formada na área? Eu disse, não. Parabéns. Gravata combinando com o terno. Camisa combinando com a estrutura. Sapato correto, sem palhaçada. E eu disse, é mesmo, irmão? Ele disse, é. Aí o presidente estava aqui do lado, não vou dizer a convenção, vocês conhecem ele. E eu disse, o senhor está parecendo um palhaço. Ele disse, rapaz, não diga isso, olha, a calça não combina. Irmão, uma mulher muito importante. A bichinha fica ajeitando, não é assim? Ajeitando a gravata, ajeitando a roupa. Tem homem que ainda é ingrato, ela fica ajeitando e ele fica dizendo, não precisa isso, mulher. Deixa ela te ajeitar. Porque o orgulho dela é você. A Bíblia diz em Provérbio 31, quando ele passa, todos dizem, ali é o esposo dela, da mulher virtuosa. Agora preste minha atenção, para mim já começar aqui e encerrar. Escute bem. Quando você pega esse texto bíblico, vamos lá. Entrou no casamento, entram dois crentes. Como é que entra no casamento? Vamos lá. O que eu disse? Entra o quê? Dois crentes. Mas se vocês analisarem, David Havertz, ele diz o seguinte, são dois seres crentes, redimidos, mas pecadores. Eu entro no casamento, mas eu sou pecador. E a irmã também é o quê? Pecadora. Deu para pegar agora? E vocês podem convidar o maior palestrante que tem a técnica. Vocês podem convidar o maior especialista de família. Mas preste bem atenção. Se no casamento os dois entrarem sem a transformação divina, não funciona. Por isso que eu achei interessante quando vocês colocaram aqui o vínculo. Tem 3 palavrinhas aqui que, se vocês analisarem, eu não vou explorar ela. E antigamente eu falava muito. Eu disse até para o pastor Zé Lopes, eu falava muito negócio de grego, mas eu diminui mais porque muita gente ainda está estudando, então eu não falo muito. Mas hoje eu vou só explorar aqui. Você tem 3 palavrinhas. Diga comigo, agape. Não, mas só quem tem boca, bem forte. Agape. Sindesmos. Vamos lá, sindemos. Diga comigo, sindemos. Agape. Aqui você tem nesse versículo de vocês, escolhido por vocês, 3 palavrinhas que nós poderíamos gastar a noite toda, a semana toda. Se você pegar qualquer dicionário grego e for atrás da palavra agape, porque o acento está no E, agape, alguns falam ágape, mas o acento está no E. Agape, diga comigo, amor, bem forte, amor, sacrificial, amor que entende, amor que ampara, amor que cuida. Irmão, isso aqui é pesado demais. Mas só que antes de chegar no 14, você tem nesse texto 3 coisas. Digam comigo. Primeiro,
Vamos lá. Primeiro, qual é o teu vestido? Vira aí para o irmão que está ao teu lado e pergunta: quem te vestiu? Pergunta, vira aí para ele: quem te vestiu? Pergunte: qual é a tua roupa? Vamos, irmão, pergunta aí, que eu já vou falar agora para vocês aqui. Qual é a tua roupa? Olha para cá. Se vocês analisarem, Paulo ele está mostrando a vida aqui com duas roupagens. Primeiro, a roupa velha. Diga comigo, roupa velha. E quem é que bota a roupa velha em nós? Hein? Bora, maridão. Quem é que bota a roupa velha em nós? Nós temos dois, como é o nome da pessoa que faz roupa? Tem um nome? Tem um alfaiate, mas tem outro. Estilista. Diga comigo. Nós temos dois estilistas. O primeiro estilista, diga comigo, Satanás, o diabo. E tem muito crente aqui que o palitozinho dele, quem fez foi o diabo. Tem muita irmã aqui que o vestidinho dela, quem fez foi Satanás. Por que, pastor Ziel? Vocês querem ver? Quando você começa, antes de chegar no amor, Paulo não vai logo para o amor. Antes de você chegar, olha o que ele diz no verso 5. Vamos ler quem está com o microfone. Para entender que não é coisa minha. Verso 5. Olha aí. Quem lê? Rapidinho. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha a roupa que nós temos antes de ter Jesus. Primeiro. Vamos lá. A prostituição. Prostituição. Depois. A impureza. Depois. O apetite desordenado. Depois. A vil concupiscência. Depois. E a avareza. Que é? A idolatria. Agora vamos analisar. Vamos lá, não para aí não. Quantas qualidades o diabo botou aí? Na tua roupa, na nossa roupa antiga? Quantas? 5? 5 ou 6? 7? Vamos lá. Prostituição, impureza, apetite desordenado, não é isso? Vil concupiscência e o que mais? Avareza. Quantas deu aí? 5. Mas não para. Lá no 8. Agora vamos ler o 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, sim, da malícia, sim, da maledicência, sim, das palavras torpes da vossa boca. Essas palavras torpe aqui no grego, sabe o que é? Boca podre. Marido velho que a boca dele é podre. Ele trata a mulher dele como se ela fosse uma cachorrinha. Eu não sei para que eu me casei com uma bicha feia dessa. Aí a bichinha vai ficar lavando as louças chorando. A vida foi muita. Pastor, esse é lá do interior, é por isso que ele é atrasado assim. Boca podre. O primeiro estilista é o diabo. E ele veste essa roupa em nós. É por isso que quando você olhe para cá para você entender. São dois seres pecaminosos que se unem. Mas quando são redimidos, eu pergunto, um marido, ele tem impureza com a esposa dele? Não. Um marido tem palavra grosseira com a esposa dele? Crente, cheio de Deus, está aqui na igreja, aleluia, eita fogo, glória. Aí quando chega em casa, a mulher faltou o gás. Tu, bicha ruim, tu não é econômica, cachorra. Eu fico pensando como é que essa bicha, eu comprei gás um dia desse. Sim, mas olha, eu fiz um bolo para ti, eu cozinhei para o fulano. Olha, eu não vou mais comprar gás aqui. Cadê a crença? Irmão, olha para mim aqui. Irmãos, olha para mim aqui. Quem do maridão que está aqui, que não tem ira? E tem muito, eu conheço. Rapaz, Rapaz, não fala de novo, não. Eu só não vou te dar.
Aí é que ele, não é assim? Mas dominado pela ira. Tem marido que é tranquilo. Tem. Uma irmã disse, ia saindo do culto. Aí ela mexeu na bolsa. Eita! A chave caiu no esgoto, meu filho. Aí ele, caiu, filha, caiu. Aí ele arregaçou a mão. Aí, já na hora de vir para o culto e meter a mão no esgoto velho. Tá aqui não. Aí ela olhou. Ah, tá aqui. Tá aqui. Aí ele só fez assim. Eu vou bem aqui lavar minhas mãos. Aí lavou. Tem marido assim, irmão. Tem marido que é tranquilo. Tem ou não tem? Pronto, ele ajuda a esposa. Agora preste bem atenção. O apóstolo São Paulo, ele começa dizendo, olha irmãos, se já ressuscitaste com... Essa conjunção se, ele está dizendo o seguinte, ele não está falando que não é uma realidade. Ele está dizendo o seguinte, se, ei, do grego, ele está dizendo, já que você é crente, já que você ressuscitou com Cristo, eita, cadê o maridão aí que Jesus já levantou ele? Que ressuscitou. Se já ressuscitaste com... Olha para cá, diga comigo. Mente mudada. Vamos bem forte para mim encerrar. Mente mudada. Endereço mudado. Comportamento mudado. Estilo mudado. Trocou a roupa velha. Mas quando tem roupa velha, ira, concupiscência, lascívia, ignorância. E eu creio que aqui não tem. O amor perfeito. Vamos lá. Aí quando ele fala da roupa que o diabo dá, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você está naquele negócio, querendo bater na mulher com ignorância, e hoje está virando moda. Marido bate na mulher, grita, aí problema psicológico. Distúrbio. Quer dizer que nós agora estamos atribuindo ser vergonhice a hormônio. É o hormônio dele. Dave Hunt diz que hoje nós estamos tirando a Bíblia de pauta e estamos agora... Rapaz, é o sistema dele. Tem que entender. E tem até irmã que fica... pastor, mas olha o jeito dele. Mas ele me bateu, mas é um homem de Deus. Não, senhor. Não, senhor. Então escute para cá. Roupa velha, quem tem, são dominados pela ira, pela raiva, pela cólera. Mas tem uma coisa. Jesus chegou na nossa vida. E como nosso estilista, ele disse, eu vou colocar uma nova roupa em vocês. Eita, glória a Deus. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Aí é por isso que você vê. Mortificai, se já ressuscitaste, está aí. Como outrora vocês andaram. Leia aí agora o verso 9, só para ficar bem clarozinho. Verso 9. Não mintais uns aos outros. Marido velho que toda hora é mentindo. Irmão, tem homem crente aí. Eu conheço muito auxiliar. Mentiroso. Um homem disse assim, minha velha, estão me cobrando aí. Mas hoje eu vou me esconder aqui em casa. E tu me cobre. Ela disse, eu sou crente, meu velho. Eu não posso fazer isso não. Pois eu vou te ajudar para tu. Quando ele chegar, tu veste essa camisa minha aqui. E aí quando eles perguntaram, teu marido está aí? Aí tu diz, nesta casa ele não está. E segura na casa do botão da camisa. Irmão, mas é muito bandido, né? Eras, meu velho, isso não pode. Não, tu não está mentindo. Tu está dizendo, é essa casa do botão. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Escute aqui. Maridão, olhe para mim aqui. A tua mulher, até na cama, quando ela sabe que você é um irresponsável, nem prazer ela tem com você. Porque como é que ela vai ficar contigo num momento tão íntimo e ela se lembra da tua cara, mentindo,
enganando. Seja um homem sincero. Deixa a tua esposa ter orgulho de você. Rapaz, meu marido é um pobre, mas o pobre, não é assim? Homem sincero. É assim. É um baixinho, mas o baixinho potente. É desse jeito. Esse gordinho velho, o gordinho abençoado. É assim. Agora, quando tu não presta, ela olha para o teu bucho e diz, meu Deus do céu, olha o tamanho do bucho desse homem, só presta para comer, não cuida das coisas. Cadê o marido aí, bênção? Digam glória a Deus. Cadê os homens machos aí? Levante a mão só os machos. Diga glória a Deus. Só o macho, digam glória a Deus. Pronto. Agora olha para cá. Vamos ver agora, pastor, a roupa que Jesus bota em nós. É o verso 12. 12, vai. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Anote. Marido crente, que Jesus bota o vestido nele. Olha o que ele tem agora. A primeira coisa que ele é o quê? Santos. Santo. E amados. Amado. De entranhas de misericórdia. E o que mais? De benignidade. E o que mais? Humildade. E o que mais? Mansidão. E o que mais? Longanimidade. Irmãos, se vocês analisarem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês analisarem esse texto bíblico, observem bem que o irmão leu aí. Qual é a primeira qualidade que tem aí? Não, antes de santo. Ele é eleito. Ele é o quê? Vamos lá, diga bem forte. Ele é o quê? Eleito. Sabe o que é essa palavra? Eleito, escolhido, separado. Depois vem o quê? Santo, kadosh, hágio. Sabe o que é isso aqui? Santo no viver, santo no falar, santo no pensar. Rapaz, uma mulher casada com um marido que é santo. Ele vai precisar de filme pornográfico? Vai? Ela vai precisar? Os dois são o quê? Santos. Ei, mas é bom. Pronto. Às vezes, irmão, na hora que a minha mulher está doente, ela diz assim, ore por mim. Eu fico feliz, irmão. Porque ela acredita na minha oração. O prefeito estava lá em casa, quando meu pai era vivo, aí meu pai adoeceu, e o prefeito chegou na hora. E aí chegou também o meu outro irmão. Aí ele disse, vamos orar. Aí o prefeito disse, não, é melhor chamar a SAMU. Porque eu não acreditava na oração do meu irmão. Tem irmão aí que a esposa, se ele for inventar de orar, ela disse, não, chama logo a SAMU, meu velho. Porque não tem crença. Não tem santidade, ela não vê crença, não vê oração, não vê temor de Deus. É assim. Mas é bonito, irmão. A Bíblia diz em Jó 1,5, e Jó se levantava de madrugada e fazia sacrifícios pelos filhos. Aí pronto. Na hora que a mulher olhou para ele, Jó, tu ainda teme a Deus? Ele disse, não fala assim não, minha filha. Ei, rapaz, um maridão crente. É negócio, mas é bom, irmão. Irmão, não estou falando desses irmãos que faz a asinha quebrada. Eu estou falando de um marido santo. Homem de Deus. Eita, meus irmãos. Sim. Pois é, agora está isso. Ele fica, porque o Davi, quando disseram isso aí, não é o que matou Golias, aí ele começou a se fazer de doido, se batendo pelas paredes e babando, saindo baba da boca. Quem é esse doido? Tem uns aí que bate na mulher, aí pronto, aí ele fica dizendo que 2 mais 2 é 7, para dizer que é doente. Mas meu irmão, a Bíblia diz em 1 Timóteo 3, convém que o bispo seja irrepreensível, não espancador. Não é espancador, bate a mulher, aí pronto, tá doente, irmão, precisa de um tratamento. Irmão, a gente sabe das coisas, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um homem santo de Deus, ele tem crise, ele tem luta, ele tem batalha, mas ele sabe o limite dele. Ele sabe a santidade dele. Sabe ou não sabe, irmão?
Pronto. Olha aí, qual é a primeira coisa? Vamos lá, para mim correr. Eleito, santo e o que mais? Amado. Aqui, agapetóis, se vocês analisarem, ele tem o amor de Deus. Então ele tem como espalhar amor. Diga comigo, misericórdia. Pronto, diga comigo agora, bondade. Vocês sabiam que essa bondade aqui é a disposição para fazer o bem. E aí tem as qualidades, humildade. Vocês sabem o que é essa humildade, irmãos? Olha, se vocês observarem aí no próprio texto, essa humildade aqui é a capacidade que ele tem de não ser arrogante. Não ser arrogante de postura, não ser arrogante de pensamento. Tem marido, irmão, que ele é tão vaidoso que só ele é bonito. Às vezes a mulher, eu já vi, foi muitos homens, bonitão, anda todo arrumadão, e a mulher um vestidinho feio, apagadinha. Ainda tem deles que diz assim, olha, irmãos, eu quero vestir ela melhor, mas ela é humilde. Ela quer sempre andar assim, essa serva de Deus. Rapaz, dá um dinheirinho dela, dá um salarinho para ela. Toda mulher merecia ganhar um salário do marido. Todas. E outra coisa, quando você der o dinheiro dela, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe quando é que o homem sabe o valor da mulher? É quando perde. Quando ele perde ela, que ela não está em casa, aí ele não sabe como fazer o café, como fazer o almoço, como passar a roupa. Olha, se eu fico em casa 1 hora sem a minha esposa, eu fico perdido. Então, o marido, irmão, ele não sabe o quanto uma mulher valiosa dentro de casa. Aí ele não dá nada. Eu estava no hospital, não, numa clínica. Eu vou encerrar com essa. Aí um médico fazendo aqui uma ultrassom em mim. Fazendo a ultrassom. Aí eu disse, tá bom, doutor, rim, fígado, tá bem, pastor Zéu. Graças a Deus, né, pastor? É. Aí a mulher dele disse, meu bem, ele disse, por não. Era de manhã, eu fui fazer em jejum. Disse, faltou pão. Aí ele, quanto é um pão? Eu fiquei olhando para ele. Um médico, irmão. Uma senhora bonita. Ele disse, quanto é um pão? Falando bem educado. E eu aqui, na maca véia dele. Aí ela disse, eu acho que é 45. Aí ele deu R$1 para ela. Eu vi. Aí ele disse, traz o troco. Aí eu disse, meu Deus, não acredito não. É assim. Agora eu fui pregar em tal lugar, eu vi ele. Mago velho, feio. Aí eu disse, ei, irmão, o doutor fulano tá magro. Ele disse, a mulher largou. Eu disse, rapaz, largou, pastor Zé. Um malandro velho. Aí eu fiquei só comigo, isso aí vale a pena mesmo. Um pão, irmão. Tem marido, irmão, que ele é seguro. Tem medo de ficar pobre. Eu vou te dar um conselho. A Bíblia diz em Provérbios, aquele que retém mais do que é justo, é para a sua própria condenação. Não fique com esse dinheirão aí guardado, porque já já tu morre. E ela vai arrumar um marido bacana, que vai dormir na tua cama, que vai dirigir teu carro. Então eu vou te dar um conselho. Gasta mais ela hoje. Gasta mais ela. Leva ela, rapaz, é para o melhor restaurante. Pronto, um irmão chorando. Pastor Ziel, eu disse, ô irmão, liga aí para minha esposa, para ela voltar. Eu disse, o que foi? É porque ela me deixou. Eu disse, mas e você? Como era você? Não, eu sou um bom marido.
Aí eu disse, rapaz, ela está onde? Em São Paulo, senhor. Aí eu liguei, quando aí apareceu a primeira foto da irmã, ela numa moto, desse jeito, uma roupona. Aí eu disse, essa é a sua esposa, irmão? Ô, pastor, pelo amor de Deus, você está vendo aí a foto? Eu disse, estou vendo. Show, olha. Aí eu disse, irmão, o homem está aqui, pastor Aziel, pensa no homem ruim. Eu disse, irmão, não me diga isso, pastor, esse homem bruto, pastor, esse homem nunca dava nenhum dinheiro para me comprar uma saia. Pastor, esse homem me ameaçava. Eu disse, mas volta, porque o trabalho do pastor é esse, volta, Jesus te ama, quer unir o casal. Eu estou fora. Aí baixou o telefone. Aí eu, só para encabular mais ele, eu disse, irmão, me mostra a foto dela. Aí ele mostrava, eu disse, eita, rapaz. Oh! Ei, mas está bonita, né, irmão? Senhor, me ajude. Aí eu disse, morreu já, dá mais não. Então, olha para cá, diga comigo, o amor perfeito é marcado pelo amor ágape. O amor que serve, diga o amor que serve, o amor que perdoa, o amor que se sacrifica. Vocês se lembram aí da outra palavra? É o vínculo, diga comigo, vínculo. Aqui é a ligação, diga ligação. Quem está ligadinho nela aí? Quem está ligadinho na esposa? Diga amém. Tem irmã, tem marido que diz, pastor, essa mulher só quer andar colada em mim. Pois vocês sabiam que a palavra casamento é colar? Lá em Gênesis 2:24, deixará o homem pai... Vamos lá, deixará o homem pai e unir-se-á a sua, e os dois serão o quê? Então a palavra unir lá é davak, diga comigo, davak. É pegar duas peças separadas, Deus tirou a mulher de Adão, depois botou a mulher aonde? Então é assim, eu em tu, tu nela, eu em mim, ela em mim, e aí pronto, é os dois ligados. Vão dormir, não vira para um lado, chutando o outro, não. Vão dormir agarradinhos. Ah, mas é bom, né, irmão? Os dois agarradinhos, juntinhos, de madrugada. Tem irmã que de cima da cama, ela se embrulha, que o marido não sabe onde é que está as pernas ou a cabeça. É o jeito de chamar Jesus e dizer, desata, para deixar ir. Porque ela se embrulha que não tem quem ache. Não. Deixa teu marido te achar. Deixa ele te encontrar. Oh, ei, os dois direitinho na cama, oh, meu amor. Vão dormir juntinho, abraçadinho. Se morrerem os dois de madrugada, morre. Olha como morreram bonito, né? Assim. É assim. Quem gosta de estar ligadinho aí, diga glória a Deus. Pronto. E a Bíblia diz em Mateus 19:6, o que Deus... Vamos, diga o que Deus uniu. O que é que ele diz? Oh, rapaz, mas é bom. É bom. É bom. No livro Ato Conjugal, você pode ler lá, o autor diz que tinha um velhinho, mas ele deu AVC. Aí quando ela chegou no hospital, aí ela olhou para ele, e ele disse assim, ô minha velha, eu me acabei, eu não sou mais homem para ti. Aí ela olhou para ele e disse, não, eu estou ligada em ti. Irmão, e essa velhinha estudou todo tipo de remédio e levantou ele. Mas é bom. Tem mulher, irmão, que é inteligente. Tem mulher que é sábia. É assim. Tem muitas mulheres, eu conheço muitas que dizem, pastor, esse homem estava morto. Eu disse, é mesmo, irmã. Ainda digo, era pastor, estava acabado. Então pronto. Então, o amor é marcado pelo ágape. Agora preste bem atenção, tem todas as virtudes, mas quem é a capa? Quem é a capa? Qual é a capa? A capa que cobre todas as virtudes. É o amor. Donald Stamp diz que o amor, olha para cá, digam comigo, o Donald Stamp diz isso, o amor, diga, o amor é um óleo que desce na maquinaria enferrujada
lubrifica e bota tudo para funcionar. Oh, é bom, é o amor. Tudo que é feito com amor, irmão, é bom. Por que que comida de casa é melhor do que comida de restaurante? Ela já disse. É feita com o quê? Com amor. Tem irmão que diz, irmão, eu senti agora o cheiro dessa comida, eu me lembrei da mamãe. É porque ela fazia com o quê? Com amor. E em último lugar, diga comigo, o casamento marcado pelo amor tem maturidade. Olha para cá, marido espiritual tem maturidade, mulher espiritual tem maturidade. E por que que o amor é o vínculo da perfeição? Porque o amor cobre todas essas virtudes. Irmão, quem tem um amor ágape, olha para cá, marido que tem um amor ágape, ele não quer ver nem a mulher dele, porque tem irmão que fica, pastor, ela já está velha, faz parte. Mas ele quer andar com os dentinhos dele, todo arrumadinho. Hoje, irmão, nem chapa os irmãos querem mais usar. Não tinha chapa velha? Pronto. Uma vez eu estava num culto, um pastor foi falar língua estranha. Eu estava no culto. Aí ele deu um glória a Deus alto. E aí ele disse, aleluia! Aí a chapa, caiu e eu peguei ela na mão. Aí eu disse, pegue, pastor, sua chapa. Aí ele disse, pastor, rapaz, eu nem vi na hora que caiu. Eu disse, pois é. Mas eu peguei, tá aqui. Aí pronto, dei para ele. Um dia desse, minha sogra arrancou o dente dela todinho de uma vez e mandou botar. Como é o nome que chama? Implante. Ela estava lá na minha casa comendo uma farinha puba. Parecia um trator. Eu disse para ela, o que é isso, minha sogra? Eu fiz meus implantes. Eu disse, pronto. Ou seja, hoje tem tudo direitinho. Tem ou não tem, irmão? Ajude tua mulher, não deixe ela andar. Tem irmã que vai sorrir, ela fica sorrindo assim. Ele disse, o que é, irmã? Aí a gente olha, aí os dentes, tudo falhado. Faça isso não, pai, ajeite ela. Minha filha vai ajeitar teus dentes, para ela ficar sorrindo bem direitinho. Pronto, zele ela. Minha filha, olha, é o seguinte, eu vou levar para você fazer um tratamento, ajeitar, pronto, ajeitar o dente, para ela sorrir direitinho. Oi, mamãe, é bom. Mulherzinha bem ajeitadinha. Tá velhinha, eu conheço muitas velhonas aí, bonita, e não precisa ser exagerada, só tratar bem direitinho, pronto. Os homens também, muito homem velho que não se ajeita. Vou te dar um conselho, irmão, se ajeite, que a irmã casou não foi para aguentar fedor, não. Ela casou, foi para ser amada. Então te ajeite, corta esses cabelos do nariz, não fique conversando, saindo cabelo pelo nariz. Corta o teu cabelo aqui do ouvido. Tem irmão que a gente olha para o ouvido velho dele. Eita, irmão, chega a estar amarelo. Faça isso não, rapaz. Te ajeita, pronto. Eu vou no meu cabeleireirozinho, o irmão que corta meu cabelo. Aí eu digo, olha, corte bem aqui. Ele diz, não, pastor, já sei. Tudo direitinho, corta bem direitinho, pronto. Tu não é lobisomem. Olha, te ajeita bem direitinho, te trata e vai ser só bênção de Deus. Quem diz glória a Deus? Fique de pé. Ao lado da sua esposa, quem está aí do ladinho dela? Oh, glória a Deus. Oh, mas é bênção. Uma igreja, irmão, fortalecida no casamento, quando ela vem para o culto, é uma bênção. Não está aí? Quem está do ladinho dela aí? Da esposa? Levanta a mão quem está pertinho da esposa aí. Eita glória. Fique de frente para ela, vire para ela. E aí o maridão diz assim para ela, meu amor. Diga, olhando nos olhos dela, meu amor. Deus fez você para mim. Eu vou te amar com amor ágape. Sacrificar por você. Minha filha, em Efésios 5, 26, 27, Jesus disse que não é para apresentar a igreja dele com mácula, ruga ou coisa semelhante. Eu nunca vou te deixar, filha, murcha véia. Diz para ela, para apresentar, gloriosa, diga, meu amor, eu vou te apresentar sempre, linda, porque você é meu ornamento. Meu amor,
Eu já tirei a roupa da ira, da ignorância, da petulância, da arrogância. Com você, meu amor, eu vou ter humildade, pensamentos bons, intimidade profunda, e eu vou te amar até que a morte nos separe. Olhando para ele, irmã, olhe para ele agora e diga: meu amor, eu louvo a Deus por sua vida. Sabe de uma coisa? Eu vou ser para você como Sara. Eu vou ser para você como uma mulher virtuosa. Meu amor, Efésios 5:22 já me ensina. Eu vou ser submissa. Eu vou te amar. Eu vou te dar amor. E quando tu estiver morto, eu estou aí. Vou te levantar. Agora diga para ele: eu vou te levantar. E eu quero te dizer que eu sou tua até que a morte nos separe. Senhor Deus, Pai Celestial, a tua palavra diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Nessa casa precisa simplesmente acontecer a troca de vestes, deixar a roupa velha da ira, da mentira, da traição, da maledicência, do adultério, e vestir a roupa de Cristo, o caráter de Cristo, a humildade, a misericórdia, a mansidão, a benignidade, o domínio próprio. Senhor, banha cada casal aqui esta noite com o vínculo da perfeição, que é o teu amor, o amor divino, o amor que transforma casamento não apenas em casamento, mas em unidade, que transforma a paciência não em tolerância, mas na virtude divina. Senhor, abençoa cada casal, que esta igreja seja mais saudável, que haja culto doméstico em cada casa, que haja leitura da Bíblia em cada casal, que haja respeito no relacionamento, que cada casamento aqui, cada família aqui, seja marcada pelo vínculo da paz, em nome de Jesus. Amém.